Meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é gravíssimo e é muito interessante. Vamos tratar do assunto crase. A gente vive numa época que a gente usa WhatsApp, Telegram, escreve comentário nos vídeos do YouTube. A gente escreve o tempo todo, as pessoas estão vendo. A gente escreve no Word, a gente escreve um documento para o trabalho. As pessoas estão vendo o nosso português o tempo todo. E qual é um assunto que as pessoas têm muita dúvida e erram muito? No uso da crase. Imagina você estar lá num aplicativo de namoro, ou imagina você estar escrevendo um documento para o seu chefe no seu trabalho e você vai ficar errando português? Não precisa, não tem nenhum mistério. Você vai ver que vai ser uma aula muito legal, você vai ver que é muito fácil entender crase. E no final dessa aula você vai estar sem dúvida. A gente vai ver que os exemplos mais simples, não vou ver todos, a gente vai ver aqueles que trazem mais dúvida e que mais aparecem no dia a dia aí, e você tem certeza que no final dessa aula vai ter te enriquecido bastante. Para você não esquecer, já clica no botão do like, já clica no botão de se inscrever e agora, sem mais delongas, bora lá para o nosso vídeo. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que crase é um fenômeno que acontece, que é a junção da preposição a com o artigo definido a. Ai meu Deus, o que ele está falando? Eu não sei nem o que é preposição. Calma, você vai entender, não precisa ter medo, vou te mostrar aqui. O nosso primeiro exemplo é fui à praia de Copacabana. O nome desse acento aqui é acento grave, tá? Ele é um acento agudo para o lado oposto. E ele indica que aconteceu a crase ali. Então, é o primeiro A ou é o segundo A? O que você acha? Escreve aí nos comentários para eu saber. Vamos lá. Então eu falei que crase é a junção da preposição com o artigo. Como é que eu sei se tem preposição ou se não tem preposição? Muito fácil, gente. É o seguinte, ó. Sempre você vai fazer a seguinte dica aqui, ó. Você vai ver. Fui à praia. Tô falando fui, verbo ir. Verbo ir conjugado fica eu fui. Eu posso dizer o seguinte. Quem vai a algum lugar. O verbo ir que conjugado fica vai, o verbo ir está pedindo uma preposição para indicar que está indo a algum lugar. Então, quem vai a algum lugar. Então, eu já sei que quem vai a algum lugar. Isso daqui é uma preposição. Ela está aqui apenas para indicar que esse verbo ele está pedindo que a gente diga qual é o lugar. Então, já sei que esse primeiro a aqui é uma preposição. Então, agora eu já sei que o verbo pede a preposição a. Aí, como é que a gente vai resolver? Agora a gente já sabe, ó, que o verbo está pedindo a preposição a. O verbo pede a preposição a. Fui a. Tem que ir a algum lugar. Vimos a primeira parte. A primeira parte é nós analisarmos, então, o verbo. O verbo pede a preposição. A segunda parte é nós analisarmos o substantivo que vem depois. Praia. Vamos ver. Aí como é que você vai resolver isso? Agora vem a grande dica. Você sempre vai gerar na sua cabeça uma frase com a palavra praia. Uma frase com esse substantivo. Pensa numa frase qualquer. Você pensa, a praia é bonita. Veja que o substantivo praia, a gente não fala assim, praia é bonita. Quando a gente tem um substantivo feminino, como praia, a gente coloca um artigo definido antes dele. Então, o substantivo feminino, ele pede um artigo definido. Porque a gente não fala praia é bonita, a gente fala a praia. Veja que o próprio substantivo exige. Então você está vendo essa dica, é natural. Você veja que o artigo que o substantivo pede, ele surge naturalmente no seu dia a dia, como você fala. Então é só você seguir essa dica de fazer uma frase qualquer que você vai ver que aqui tem que aparecer também o artigo. Então você já tinha a preposição ali, mas veja, o verbo pediu a preposição, o substantivo pediu o artigo. E caramba, eu tenho então o verbo pedindo a e o substantivo pedindo a. Essa união de a com a, essa união é representada pela crase. Então eu fui à praia de Copacabana. Eu fui à praia de Copacabana. Eu fui à praia de Copacabana, com crase. Então, qual é a resposta? A com crase. Fui à praia de Copacabana. Então, vamos ver qual foi o nosso passo a passo. Primeiro, a gente pensa, quem vai a algum lugar. Então, primeiro a gente analisou o verbo. Então, vimos que o verbo pediu a preposição. Passo a passo é sempre esse. Primeiro, analisa o verbo. Segundo, analisa o substantivo. Quem vai a algum lugar. Pediu a preposição. Depois, analisamos o substantivo. A praia é bonita. Então, o substantivo praia pede um artigo definido. Então, vimos que tem o a, preposição. Que
o verbo pediu, e temos o a, artigo definido, que o substantivo pediu. A mais a dá o a com crase. É só isso a crase, gente. Você entendeu que você só tem que pensar, você só tem que perceber como é que você pensa no verbo. Sempre você vai fazer isso. Cria uma frase com o verbo, quem vai a algum lugar. E depois você cria uma frase com o substantivo. A praia é bonita. Se aparecer a no verbo e aparecer a no substantivo, é porque o a do verbo é preposição e o a do substantivo é artigo definido a. E aí esses dois as criam a obrigatoriedade de acontecer a crase. É só isso. Vamos fazer mais um exemplo para você não ter dúvida. Então, o nosso segundo exemplo agora vai ser: entregue isso, pontinho, pontinho, Marcelo, por favor. Então, vamos pensar. De novo, o que eu acabei de te ensinar? Primeiro, você vai gerar uma frase na sua cabeça com o verbo. Então, vamos gerar uma frase aqui, ó, com o verbo entregar. Quem entrega, sempre assim. Quem entrega a alguém. Beleza. Entrega. Então, se quem entrega a alguém, esse a aqui, ele é o a que o verbo está exigindo para dizer que tem que ser entregue a alguém. Então, esse a aqui é uma preposição. Ele é exigido pelo verbo. Então, nós já podemos colocar aqui que o verbo entregar pede uma preposição. Uma preposição a. Vamos colocar o primeiro a aqui. Então, você fez o primeiro passo, pensou em uma frase com o verbo entregar. Qual é o segundo passo? É pensar numa frase com o substantivo Marcelo. Então, vamos lá. Marcelo, uma frase qualquer. Você pensa assim, ó. Você pensa assim, Marcelo é legal. Então, você está pensando aqui, você está focando. Agora você vai focar no substantivo Marcelo. Aí você olha para frente você olha para que está antes do substantivo. Esse substantivo pediu algum artigo definido a? Você já ouviu alguém falando, Marcelo é legal? Faz sentido isso? Não faz sentido. Marcelo, se fosse para ter algum artigo aqui na frente, seria o artigo masculino o, mas não seria o artigo feminino a. Você não vai ter Marcelo, né? Isso aqui, ó, a gente não fala Marcelo. Então, não tem. Então, o substantivo Marcelo, ele não pede o artigo definido a. Então, não tem o outro azinho para colocar aqui. Ó. Não tem esse a para colocar antes do Marcelo. Esse a não existe. Vou apagá-lo. Então, ficamos com apenas um a. Então, só tem o a do verbo. O substantivo Marcelo não pede a. Então, qual é a resposta? Qual é a resposta correta? A resposta correta é a sem crase. E aqui eu deixo uma dica muito importante para você. Nunca vai existir crase antes de substantivo masculino. Gente, isso as pessoas erram muito. Nunca vai existir crase antes de substantivo masculino. Por quê? Porque substantivo masculino não vai pedir um artigo definido feminino a. Não vai existir o a. Então, o a, artigo, nunca vai estar aqui junto do a preposição. Se nós tivermos um substantivo masculino, nunca estará aqui um artigo definido a. Então, sempre que você tiver um substantivo masculino, nunca você vai colocar crase. Nunca coloque crase antes de substantivo masculino. Gente, essa é uma dica de ouro e parece simples, mas as pessoas erram muito. Você não vai errar mais. Vamos fazer os dois últimos exemplos aqui para a gente fixar bem. Sou pontinho, pontinho, favor da decisão. Não sei nada, pontinho, pontinho, respeito disso. E aí? A com crase ou A sem crase? Gente, com o que a gente acabou de fazer aqui, com o último exemplo que a gente viu, ficou fácil resolver isso. Quando você pensa na palavra favor, favor é masculino ou feminino? Masculino, por favor. Se a palavra que está vindo aqui é masculina, pode ter crase aqui? Nunca. Nunca haverá crase antes de palavra no masculino. Então, qual é a resposta aqui? A sem crase. Sou a favor da decisão. E olha aqui embaixo. Não sei nada, pontinho, pontinho, respeito disso. Respeito é masculino ou feminino? Respeito é masculino. O respeito. Se você tem uma palavra masculina, você pode ter crase antes? Nunca haverá crase antes de palavra no masculino. Então, não sei nada a respeito disso, sem crase também. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Trouxe alguns exemplos que vão resolver a grande maioria
dos seus casos aí no seu dia a dia, na hora de mandar uma mensagem de WhatsApp, na hora de escrever um documento no seu trabalho, um e-mail, na hora de escrever uma mensagem lá no aplicativo de namoro. Isso vai te ajudar demais. Qualquer dúvida, você escreve aqui embaixo nos comentários. Não esquece de clicar no botão do like e de se inscrever. E aproveita também para compartilhar esse vídeo, que certamente você conhece alguém que você lembra que sempre erra a crase. E essa é a hora de você ajudar essa pessoa. Então compartilhe esse vídeo com ela. Foi um grande prazer. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.